Fala galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha em mais um João Mendes Entrevista. É isso mesmo, tô aqui para entrevistar mais um convidado ilustre. Para você sabe, né? A gente vê como foi a trajetória, como foi a jornada de estudo, de aprovação até chegar no cargo desejado. E hoje está aqui comigo Fernando Oliveira, ele é procurador da República, super ativo em aula, dá aula, tá super ativo no contato com os alunos, então tem muito a compartilhar com vocês hoje. Estou muito feliz, Fernando, muito obrigado por ter aceitado o convite e tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal, cara. João, meu caro, prazer enorme estar aqui contigo. Sou fã do seu trabalho, sou fã do trabalho do Enzo, do ênfase, e vai ser assim um prazer enorme poder falar um pouco da minha experiência e compartilhar com os alunos. Legal, legal. Gente, o Fernando é professor de econômico também, né? Tem curso, dá aula em vários lugares, tem curso, enfim. E, e é isso, vamos lá. Fernando, vamos começar te conhecendo um pouco melhor, né? Você hoje é procurador da República, e aí a primeira pergunta que eu quero te fazer é: há quanto tempo você é procurador da República? João, eu estou no MPF há um pouco mais de 11 anos. Eu ingressei no 25º concurso, que foi um concurso de 2012. Então, eu sou procurador da República já há 11 anos e alguns meses, assim, tem mais de década como procurador da República. Pô, muito bacana, muito bacana. Então você pegou, quando eu me lembro que a prova de constitucional do MPF, lá atrás, era uma prova muito fácil, né, cara? Era muito meio que letra da Constituição. E aí, de repente, se eu não me engano, foi no 24º concurso que deu uma virada gigante em constitucional. E aí, dali em diante, apesar de ter mudado o examinador, dali em diante, o constitucional passou a ser. Eu tô falando de constitucional porque é a minha matéria, né? Então, Isso, isso. você pegou uma fase nova de concurso do MPF, foram concursos bem difíceis, né? E era a matéria, eram duas matérias na minha época muito complicadas, constitucional com Débora Duprá, uma colega subprocuradora que se aposentou, que tem uma vertente muito social, aplicação prática da Constituição, e enfim, um excelente colega, hoje ela está aposentada, e Direito Internacional, que é o Eugênio Aragão, também era muito temido na minha época. O 25º É. concurso teve uma peculiaridade que era um grupo só de internacional, nunca mais se repetiu na história do MPF. O internacional vinha com outras matérias, mas no meu concurso era um grupo só internacional. Então, internacional, eram as duas matérias mais temidas, era constitucional, por conta da Débora Duprá, que capitaneou essa mudança que você se referiu, e até hoje ainda continua sendo uma matéria muito importante para os concursos do MPF, e internacional também, né? Continua sendo uma matéria importante, era com o Eugênio Aragão, hoje é com o André Carvalho Ramos, continua sendo uma matéria importante para o MPF, Muito essas duas são importante, é verdade. importantíssimas. Verdade. Mas vamos lá. Você então passou no. Qual foi o ano do 25º? O 2000, você falou 25º foi em que 2012, eu tomei posse em 2012. 2012. Tá. Vamos ver um pouco da tua trajetória antes disso, né? Como é que foi a tua trajetória? Você se formou quando? É, que ano você se formou e como foi da tua formatura, quando você concluiu o direito até chegar no IPF? Como é que foi isso? Você fez o concurso direto no IPF, fez um concurso só, fez vários, você ocupou algum cargo antes, você advogou, não advogou? Conta um pouco desse momento aqui. Cara, eu posso dizer que eu tive um pouco de sorte e tive também, claro, virtude em ter estudado durante a graduação com enfoque em concurso. Eu me graduei em 2006 pela Faculdade de Direito do Recife, felizmente já aprovado em alguns concursos, concurso de procurador federal da AGU e procurador do Banco Central. Enfim, eram concursos que eu já saí da faculdade aprovado, e tive sorte porque eu comecei minha preparação no meio da faculdade, lá mais ou menos do quinto para o sexto período, eu vi que enfim, as coisas em casa apertando, eu vi que ia terminar a graduação, ia ter que estar com alguma coisa engatilhada, e comecei uma rotina de estudos para concurso, diária e tal. Então, saí da graduação, na verdade, eu até antecipei a graduação. Eu passei nesse concurso quando eu estava no oitavo para o nono período, aí me lembro que fiz 2 períodos germinados, nono e décimo, e eu já tomei posse, no dia que eu tomei posse, na AGU, enfim, foi coincidir com a colação de grau, então eu já saí da graduação como procurador federal. E aí, graduado, eu passei quase 6 anos na AGU e trabalhei no CAD, né? Por isso que minha veia de direito econômico, minha área acadêmica é direito econômico, eu saí da graduação, eu gostava de direito econômico na faculdade, saí da graduação,
escolhi o CAD. Os dois cargos estão relacionados a essa minha aptidão de direito econômico. Eu passei na Procuradoria Federal, queria trabalhar no CAD e passei na Procuradoria do Bacen. Escolhi o CAD com grande pesar, porque o Bacen também seria um lugar legal, e passei 6 anos no CAD, desenvolvendo um pouco a questão acadêmica, fazendo algumas especializações e seguindo minha rotina de estudos com enfoque no MPF, porque eu queria MPF. Era o cargo que eu almejava, eu tinha estagiado no Ministério Público durante a graduação. Eu sempre falo para meus alunos, às vezes, os caminhos que você trilha na graduação ajudam a guiar você para a carreira que você vai escolher. E eu tinha feito tantas denúncias da minha graduação, tantos pareceres, estagiando, ajudando os meus Ministério Público como estagiário, que foi um caminho natural a escolha do MP, tá entendendo? E do MPF, que eu fiz estágio no MPF. Então, assim, para chegar no cargo, porque o pessoal às vezes tem muito isso, você estudou quanto tempo? É 1 ano e meio, 2 anos? É um processo, às vezes, muito mais longo do que se imagina, e é difícil precisar, tá entendendo? Então, na verdade, eu estou falando de anos de estudo, com enfoque em concurso, porque fora os outros estudos naturais da graduação, estudos acadêmicos, mas com estudos do enfoque concurso, tem um grande período ali durante a graduação. No período que eu fiquei como procurador federal, eu acho que não teve nenhum período longo que eu fiquei sem estudar. Claro que eu diminui o ritmo, mas eu sempre estava estudando alguma coisa, preocupado com jurisprudência e tal. E aí passei com 6 anos de graduado, né? Eu passei no primeiro concurso do MPF que me possibilitava os 3 anos, né? O MP, como a magistratura, tem os 3 anos de atividade jurídica, e o 25º concurso foi o primeiro concurso que eu podia fazer do MPF, e tive sorte, assim, é claro que eu me esforcei, me dediquei, mas quantas pessoas se esforçam, se dedicam, e que é muito comum, não passam de primeira no concurso que desejam, né? Eu tive essa sorte de na primeira prova do MPF, passar, lá atrás, mas passei. O importante é passar, pouco importa a posição. Eu E estou até aqui tava como falando, procurador da República até hoje. é, até tava falando com um dos aprovados nesse concurso que teve agora, ele ficou na última fila, né? No último, no... Ele falou, pô, eu passei na lanterna. Eu falei, cara, não importa, você tá na frente do primeiro colocado do próximo concurso. Então, assim, Exatamente. E para fins de antiguidade, ele vai ver como isso é importante depois dentro da carreira, de ter passado como último do concurso anterior do que a galera que veio depois. É exatamente isso. pois é, Exatamente isso. exatamente. Cara, eu tô achando interessantíssimo isso. Então, assim, no quinto período você começou a estudar, né, Isso, focando em concurso público, isso. e você falou que no oitavo período você passou, foi isso? E aí teve que antecipar? Isso, exatamente. Mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos de estudo, eu comecei a colher os frutos. É mais ou menos isso mesmo, exatamente. No oitavo período, Tá. no final do oitavo eu passei, e aí eu fiz o 9º e o 10º germinado para poder colar grau no 9º período. Eu me lembro que no último semestre foi muito pesado na faculdade, que eu fiz o 9º e o 10º, tinha matérias de manhã e à noite para poder colar grau, para poder não perder os concursos. Então foi isso mesmo. Foi 1 ano e meio, 2 anos de estudo diário e muito pesado, com enfoque já em concurso. Entendi, entendi. E, e nesse período, é muito legal isso, porque assim, tem muita gente que me pergunta, né? Às vezes aparece alguém da graduação e fala assim, professor, tô aqui na faculdade, já devo começar a estudar para concurso? Você é uma prova viva Cara, de que já já. deve começar a estudar para concurso. E é interessante que você mirou o concurso. Na verdade, eu ia falar, mas não vou falar, vou perguntar. Você, quando Tá. começou a estudar, no quinto período, você mirava já algum concurso de carreira jurídica, propriamente dito? Ou você estava disposto a, por exemplo, fazer um concurso para técnico ou analista? Como é que foi? Como é que você chegou na AGU? Foi a oportunidade que se apareceu ou você já estudou direcionado? Foi a oportunidade que se apareceu. Eu comecei a estudar as 6 matérias básicas: constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Eu comecei a estudar essas 6 matérias, e já adianto que nesse percurso de 1 ano e meio eu não consegui terminar as 6 matérias, porque eu Uau. estudei muito bem nesse 1 ano e meio, constitucional, administrativo e processo civil. Muito bem mesmo, muito bem. As outras foi... mas eu não mirei no cargo, né? Não mirei no cargo. E quando eu estava 1 ano e 1 ano e pouco dessa rotina de estudo, aí os concursos surgiram. E, coincidentemente, para a Advocacia Pública Federal, era naquela época, eu acho que ainda é hoje, constitucional, administrativo e processo civil são 3 matérias assim essenciais. Ainda é Essenciais. hoje. É. Exatamente, essenciais. Então, com esses pilares, cara, essas matérias eu sabia assim, mas eu sabia muito bem, muito bem. E as outras era aquele estudo
complementar, às vezes depois do edital, às vezes para correr atrás do prejuízo. Mas como eu tinha essa base boa nessas três, aí eu consegui fazer os concursos e ser aprovado. Mas assim, para responder sua pergunta, eu não tinha esse concurso em mente. Foi a oportunidade que surgiu. E era um concurso, tinha que ser um concurso que não exigia os 3 anos, né? Era um concurso que tinha que ser alguém que estava se graduando e assumir isso. Perfeito, perfeito. A gente não, pessoal, olha só, vocês estão assistindo essa entrevista, isso não foi combinado, tá? Eu não sabia que o Fernando tinha estudado 6 matérias básicas, porque eu tenho defendido muito essa tese, Fernando, de que existem, na verdade, eu falo até 7, né? Eu não falo 6, eu falo 7 matérias básicas, porque eu acrescento nessa sua lista tributário, né? Então você falou de constitucional administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Aí eu acrescento tributário, porque como muitos dos nossos alunos já começam estudando, focando na área federal também, a gente sabe que tributário na área federal também é importante. Então, mas o conceito tá presente, né? Assim, seja 6 ou 7, ou até quem fale 8, né? Porque às vezes coloca ali empresarial, já que empresarial, para quem quer área estadual, tem um peso diferente do que quem quer a área federal, enfim. Mas o conceito é, a gente tem ali um conjunto de matérias que são pilares, né? E você usou essa estratégia, esse termo, né? São pilares da aprovação, né? E quando você pensa, por exemplo, em constitucional e administrativo, por exemplo, cara, essas 2 matérias, você sabendo ela muito bem, elas casadas, elas vão te dar uma base boa, por exemplo, para ambiental, vão te dar uma base boa para econômico, vão te dar uma base boa até para o próprio tributário de alguma Tributário. medida, vão te dar uma base boa para o financeiro, enfim, são matérias que elas em si mesmas, né, são importantes porque elas têm uma fatia muito grande de questões, mas elas também formam a base de conhecimento que será útil, base essa que será útil para outras matérias. E acho muito legal o que você falou, né? Durante esse 1 ano e meio, né? Um ano e meio, você estudou muito essas matérias básicas, e aí depois, bem fortalecido nelas, especialmente esse tripé da AGU, que é Constitucional, Administrativo e Processo Civil, continua assim até hoje, tá? A gente acompanha a estatística das provas, continua assim, né? É, e aí, então, você depois foi acrescentando outras matérias. Galera, você que está assistindo, se você chegou até agora, a gente está no início da entrevista aí, você chegou até agora, e você gravou de tudo que a gente já falou até aqui, e vai falar ainda, você já gravou isso aqui, você já está com uma pepita de ouro nas suas mãos, né? Muito legal, Fernando. E aí, beleza, você então estudou essas 6 matérias básicas, depois foi acrescentando as outras, passou para Procurador Federal porque foi a oportunidade que apareceu. Procurador Federal e Procurador do Bacen. Imagino a dor da escolha, né? Porque Procurador do Bacen também é uma carreira muito legal, né? Muito legal, muito bacana. As duas tinham essa vertente de direito econômico. Para fazer justiça ao que eu falei, eu também era bom empresarial barra econômico, porque eu gostava na graduação, Ah, tinha tá. sido monitor de empresarial, então empresarial era outra matéria também forte para mim. Mas isso é um adendo importante. O estudo da graduação, às vezes, quando você vai levar para o concurso, é um estudo um pouco diferente, tá É entendendo? É diferente. muito mais prático, muito mais texto de lei do que doutrina. Eu tinha um estudo mais doutrinário enfim, teórico de empresarial, mas eu conseguia fazer a ponte muito facilmente. Eu lendo as leis, tudo ficava Conectava, né? conectado para fins de concurso, tudo ficava conectado para fins de concurso. E foi uma escolha difícil, porque eu gosto de econômico, duas baita carreiras, mas, cara, minha sensação era de alegria, cara, assim, assim, enfim, eu não venho de família pobre, mas também não venho de família abastada, minha família é classe média baixa, e aquela sensação de que você conseguiu, enfim, organizar sua vida, que você era a sensação que predominava quando eu passei nos concursos. A escolha terminou sendo difícil, claro, porque eu gostava das duas áreas, mas hoje, olhando para trás, eu acho que a escolha no CAD foi uma escolha muito boa, assim, o CAD abriu portas, e hoje, se eu sou professor de Direito Econômico, é muito por conta da minha passagem Por no CAD causa também. disso. Com certeza. E e aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você citou uma coisa que eu quero pegar aqui, né? Você falou assim que o estudo na graduação era diferente, nem sempre se aproveita no estudo para concurso público, né? Porque na graduação era mais doutrina e que concurso era mais lei, né?
Eu posso Como é que até você... falar a verdade sobre isso aí. Termina a pergunta que depois eu vou dizer o que eu acho que é a minha verdade. Vai lá, termina. Não, não, eu já quero ouvir a verdade agora. Vou até, vou, ó, eu tô aqui com a minha. Eu vou Como fazendo isso aqui. professor, Eu vou como anotando tudo, professor, ó. Eu quero anotar aqui. Vai lá, fala aí, cara, o verdade. que é que eu via? Os colegas que tiravam notas altas na graduação eram aqueles que, não necessariamente eles iam bem-sucedidos depois de concurso, mas eram aqueles que tinham familiaridade com o que o professor falava, aqueles cadernos, aquelas cópias de cadernos ali, enfim, de matérias de alunos que tinham passado e anotavam tudo que o professor falava. Tinha uma linha muito tênue, muito próxima com o que o professor falava ali na graduação. E a gente passa por bons e maus professores ao longo da nossa graduação. Eu me graduei em universidade pública, a gente passa por bons ou maus professores. Então, não necessariamente você ir bem na graduação, você tirar notas boas, vai lhe dar a base necessária para você depois ir para o concurso. Eu vi muito isso com essa minha graduação. Sabe quem foi bem em concurso dos meus amigos? Fui eu, com esse exemplo de que eu foquei o estudo para concurso, depois eu posso te dizer como foi esse meu estudo. Eu foquei o Isso. estudo para concurso da metade do curso para frente. E um outro colega meu passou comigo no 8º período. Sabe o que é que ele fazia? Ele tirava notas baixíssimas, baixíssimas não, mas ele tinha uma média abaixo de 7 na faculdade. Ele pegava um doutrinador e lia, um doutrinador que ele gostava, independentemente do doutrinador indicado pelo professor, sei lá, administrativo, Eli Lopes Meirelles, e lia o livro todo de Eli Lopes Meirelles. E não ficava só lendo aqueles caderninhos, aquelas coisas. Ele é um cara de leitura, ele lê muito, bastante, esse meu amigo. Ele lia os livros, doutrina. Aí chegava na prova, às vezes não casava, cara, a forma de falar não casa com a forma do professor, mas esse cara fez uma base jurídica monstra, É, porque ele estava lendo os livros de melhor doutrina, independentemente do que aquele professor queria ouvir exatamente. Ele não ia nos cadernos, ele não ia no Fácil, que era o caderno que ficava lá na Xerox. Ele lia doutrina, ele lia doutrina. Esse cara passou depois. Isso até faz justiça à minha ponderação. Não é que os estudos são totalmente semelhantes. É óbvio que a finalidade é distinta e, às vezes, o estudo de concurso requer mais texto de lei, estudo doutrinário tem mais algumas dúvidas etéreas, alguma coisa assim. Mas o principal ponto, e aqui eu faço essa justiça, é você não ficar estudando para agradar o professor, para ter nota do professor. Você tem que estudar no processo de aprimoramento do conhecimento jurídico, tá entendendo? boa, Esse é o muito bom. norte que eu percebi nessa minha experiência. Seja comigo, que foquei em estudo para concurso e fiz o meu caminho, seja com esse colega que lia doutrina. Ele lia livro de ponta... É administrativo? Vou ler Eli Lopes Meirelles. Eli Lopes Meirelles, ao meu ver, eu não sou professor de administrativo, mas não é nem muito recomendado. Não era na época para concurso. Enfim, É, por motivos diversos. E esse cara passou, porque ele sabia muito bem aquela doutrina, ele construiu a base dela jurídica, tá entendendo? Então, quando eu falo da perfeito. graduação, é isso. Os alunos de graduação que estão nos olhando, e eu, como professor, agora sei que gosto de ouvir aquilo que eu falo e com a leitura dos autores que eu coloco, não necessariamente essa leitura vai ser importante para o concurso, tá entendendo? O concurso, às vezes, é uma Perfeito. outra leitura, uma outra abordagem, e a gente precisa estar atento a isso na graduação também. Perfeito, perfeito. E quando você conta o exemplo desse teu amigo, né? Você tá falando ali, que você passou. Tô fazendo aqui uma conta de trás para frente, né? Se você passou em 2006, né? Quando você se formou em 2006, você falou. Então você Isso, começou a estudar 2 anos antes. Então eu tô falando ali de 2004. isso, exatamente E isso, aí, eu 2004. tô nesse mercado de concurso público desde 2002, né? Então, assim, a gente tá vendo essa jornada aí, tanto que eu falo que tem um pouco mais de 20 anos de jornada. E os concursos vêm mudando, né? Eles vêm mudando de forma intensa, né? Ah, até aquele momento, a bem da verdade, a gente tinha concursos que davam um peso, na época, maior à doutrina do que hoje, talvez, né? Hoje, com a importância e com o crescimento da jurisprudência, até por causa do novo CPC, a questão dos precedentes e tudo mais, né? A jurisprudência vem se tornando muito mais pesada, talvez, do que aquela época, porque eu me lembro que quando eu dava aula há 20 anos atrás, às vezes você tinha que falar. Eu cheguei a falar, Fernanda, assim. Eu não falo mais isso hoje, que eu vou falar agora. Quando eu dava aula, vou dar um exemplo aleatório. Dava aula sobre processo legislativo e ia falar sobre medida provisória.
eu falava assim, medida provisória, natureza jurídica da medida provisória. Existem 5 correntes sobre a natureza jurídica da medida provisória. Primeira corrente, medida provisória é isso, isso, isso. Segunda corrente, medida provisória é isso. Hoje eu nem sequer passo nem perto de falar qual é a natureza da medida provisória. Eu simplesmente digo o seguinte, a medida provisória é uma espécie normativa, é um ato normativo primário e vida que segue. Entendeu? Por quê? Porque à época você ainda tinha um pouco disso, né? Então, talvez para aquele contexto, a realidade desse teu colega, que começou muito cedo, né, já na graduação estudando, né, ter essa questão, essa doutrina robusta, faz sentido. E aí hoje eu mostro muito isso para os alunos, né? A estratégia de estudar por doutrinas, livros, né? Densos, eu vou pegar um livro aqui qualquer. Olha só, esse livro aqui é de constitucional. Olha isso, né? Esse livro aqui de constitucional, dentre vários outros, esse aqui tem 1792 páginas, né? Então, se você fizer uma média, por exemplo, de mil páginas, é uma média baixa, né? Vamos botar 1000 páginas por livro. Você pensar em 1.500 páginas por livro, pensar em 15 matérias, você está falando ali de pelo menos 15.000 páginas, de 20.000 páginas de leitura, né? Considerando a velocidade média, eu já fiz essa conta, isso dá praticamente 2 anos de leitura, né? 2 anos de leitura sem ter tempo de fazer questão, sem ter tempo de fazer revisão, sem ter tempo de ler jurisprudência, enfim. E você seguiu um caminho diferente dele, né? Você já não foi tanto para essa leitura robusta de doutrina e já começou a focar mais em lei. E aí eu queria te ouvir, como é que foi esse teu método de estudo ali, né? Exatamente. Agora, isso que você falou faz todo sentido, meio que caiu também porque realmente lá atrás era diferente e hoje eu vejo eu ajudando pessoas a passar nos concursos hoje, eu moldo o meu curso muito com base em jurisprudência, muito com base em resolução de provas passadas, e realmente houve essa mudança. De alguma forma, cara, eu fiz o que esse meu colega fez, muito com enfoque de doutrina, mas já com aplicação prática no concurso, em sentido, quais eram os temas que eram cobrados, pegando provas passadas, quais temas eu tenho que dar mais ênfase, por exemplo, constitucional. Controle de constitucionalidade era um tema que eu estava vendo que em provas passadas caía mais, então era um tema que eu estudava mais. Então, assim, quando eu te digo que eu apliquei para concurso, era para ver, tá, beleza, eu vou estudar. Eu terminei estudando por manuais doutrinários, fiz na minha primeira fase de estudo, uma coisa que eu não recomendo hoje, mas que me ajudou muito, eu fiz resumos nessa minha primeira fase de estudo, resumo de constitucional e de administrativo. Eu tenho um caderno de 12 matérias até hoje, Uau! com resumo de 2 livros de constitucional e administrativo. Eu me lembro que constitucional era o Paulo Bonavides e o Alexandre de Moraes, hoje ministro da STF. Enfim, que eu nem acho que são bons livros para ser sincero, nem acho que são bons livros para concurso, cara, de constitucional. E administrativo foi Eli Lopes Meirelles, Odete Medawar e o terceiro autor que eu não vou lembrar. Eu peguei esses livros, via os pontos mais importantes e ia fazendo esse resumo. Cara, eu gastei um tempo enorme para fazer isso. Enorme, enorme. Mas eu toda vez que relia esse meu caderno, era meio que como a matéria caísse assim. Então, para as provas, eu relia esse caderno e as matérias. Eu vi que esse método ia demorar demais. Ainda nessa fase da graduação, eu comecei a alterar. Eu não fazia mais resumo. Aí, quando eu comecei a estudar processo civil, as outras matérias, eu fui grifando os livros. Que aí eu revisava lendo os grifos, não revisava lendo o resumo. Mas, basicamente, era pegar livros de doutrinadores. Era uma outra época, cara. Por que é boa essa comparação de época? Os concursos eram diferentes e a preparação era diferente. Não tinha internet, que a gente tem hoje, e não tinha os cursos que a gente tem hoje que ajudam a gente a encurtar esses caminhos, cara. Esse é um ponto importantíssimo, assim. A mostrar... A gente se preocupa em estudar o que é que caiu mais nas últimas provas para poder passar para os alunos. Cara, não adianta você ficar estudando direito econômico, por exemplo, tal tema, se 50% dos assuntos históricos está em direito da concorrência, que é a lei do CAD. E dentro da lei do CAD tem esses assuntos que caem mais. Então, diante da falta de tempo, cara, foca naqueles assuntos. Isso aí é essencial. Naquela época não tinha tanto. Não tinha. Para ser sério, tinha pouquíssimos locais. Não tinha na internet. Tinha pouquíssimos locais e sem essa expertise tão grande. Sem essa expertise tão grande, como a gente pode hoje pegar um professor de qualquer lugar do país ou do mundo e estar ouvindo ele. Então, minha preparação foi adstrita ao período, né? 2005, 2004. Foi pegando o livro, fazendo os resumos e depois pegando o livro, grifando, porque é importante o método de revisão. É imprescindível o método de revisão. Como é que você vai recuperar aquela informação estudada?
Então, eu tive esses dois métodos, o de resumo e o de grifo. Aí pós-editais, aquelas matérias que eu já tinha estudado, eu relia ou resumo ou grifo, e aquilo que eu não tinha estudado ainda, eu partia para uma leitura de tópicos mais importantes, de resolução de questão, para ver o que é que era cobrado e ia ler daqueles assuntos, para ser mais eficiente no estudo. Mas, assim, para ser sintético, o meu primeiro ciclo foi nesses moldes. Então, quando eu falo que foi com enfoque no concurso, embora tenha sido nessa leitura de doutrina de livro, mas eram outros tempos, eu, quando digo com enfoque no concurso, era selecionando aqueles temas que tinham maior incidência, com base em provas passadas. Eu peguei provas do Ministério Público e Magistratura passadas, vi o que é que caía mais, e aí eram os temas que eu dava maior enfoque no estudo. Eu pegava o edital e era o que dava maior enfoque no estudo, tá entendendo? Eu peguei o edital da Magistratura Estadual para fazer esse meu roteiro, mas enfim, não era com enfoque necessariamente é porque não tinha orientação, não tinha ninguém que me orientasse. Então, deixa eu pegar um edital aqui, Magistratura Estadual. Peguei 6 básicos e comecei a estudar com grande enfoque naquilo que era mais cobrado. E aí Muito foi legal. dando certo, entendeu? Aí foi dando Muito certo. legal. Você citou esses dois autores de constitucional especificamente, né? O Paulo Bonavides e o Alexandre de Moraes. Eu me lembro que a essa época, mais ou menos, você tinha basicamente 3 livros de constitucional que eram os 3 livros mais citados, que eram esses dois, né? O Paulo Bonavides e o Alexandre de Moraes. O Paulo Bonavides numa densidade teórica diferenciada. É um livro que é bom até hoje, assim. Não para concurso público, mas é um livro legal para você usar como consulta para um estudo mais aprofundado até hoje. E tinha o José Afonso da Silva, né? Que também era um clássico, né? Eram os 3 grandes ali. E eu acho mais ou menos nessa época que começa a surgir uma leva nova de autores que começa a escrever focando em concurso público. Aí você tem o surgimento do Pedro Lenza, em Constitucional, por exemplo. Depois você começa a ter outros nomes. Aí você vai encontrar um Ricardo Vicente Paula Machado Alexandre. Alexandrino, de alguma forma, também escreveram. Eles foram muito bons em Exatamente. administrativo, mas eles têm um livro constitucional que também eu peguei em algum momento. Também, exatamente. Aí você tem, sei lá, um pouco depois você tem ali o Ricardo Alexandre em tributário, e aí você vai, né? Enfim. E então você usou a ferramenta que estava disponível à época, né? Mas ainda que você tivesse usado, hoje as ferramentas são muito mais úteis, né? E muito Então, mais práticas, né? Eu, por exemplo, fiz um estudo quando teve a prova da AGU agora no início do ano. Eu fiz um levantamento estatístico de todas as matérias para os 3 concursos: Advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda. E aí eu percebi o seguinte, que existe ali um conjunto de, para a AGU, tá, especificamente, um conjunto ali de 8, 9 matérias que correspondem a 70 ou mais por cento da prova, né? E de um total de 18 matérias. Então, assim, se você tem 18 matérias, mas 9 corresponde a 70% da prova, é óbvio que você vai dar mais força a essas 9, né? E aí, quando você olha para essas mesmas 9 e compara com PFN, por exemplo, dessas 9, 8 matérias na PFN corresponde a 83% da prova. Né? Olha isso, exatamente. 83% da prova, né? Então, assim, esse é um estudo inteligente e você fez isso, né? Isso, Ainda que talvez um exatamente. pouco intuitivamente, né, ali sem alguém externo te orientando, mas você fez exatamente isso. Quando você fala que pegou provas passadas, começou a estudar e começou a ver os temas que mais caíam e deu deu foco, né, a esses temas, cara, você estudou de forma inteligente. Tipo assim, não vou aqui sair, vou cortar uma árvore com uma faquinha. Não. Se eu vou cortar uma árvore, deixa eu pegar um instrumento adequado para cortar essa árvore, né? Muito bacana. Aí, beleza, você estudou dessa maneira, você usou resumo e usou grifo. Acho que a estratégia de resumo hoje é uma estratégia que ela produz bons efeitos ainda, mas eu concordo contigo que é uma estratégia que tem o seu ponto de atenção, que é o tempo que consome, né? Então tem alunos que eu vejo que são, quando eu faço alguma orientação mais individualizada, são aqueles alunos que são muito preciosistas, são muito detalhistas, são muito perfeccionistas. Para essa galera, fazer resumo é um tiro na cabeça, é um tiro no pé. Por quê? Porque a pessoa é tão preciosista que ela vai querer quase que fazer um resumo que é igual ao livro. Então não vale a Uhum. pena, né? Então, se a pessoa tiver uma boa capacidade de síntese e conseguir fazer isso rápido, até é uma estratégia que vale a pena. Ou usar o grifo, né? E aí, então, você foi, tomou posse, foi pro CAD, ficou 6 anos lá. Nesses 6 anos, você falou que hora com mais, hora com menos intensidade,
você continuou estudando até passar para procurador da República. Como é que foi esse período de estudo? Aí já agora formado, já trabalhando no CAD, provavelmente dito. E como é que era a tua rotina? Já que você tinha uma rotina de trabalho, você tinha uma rotina de estudo, não sei como é que era a tua composição familiar, você, não sei se nesse momento você já ainda estava com seus pais, ou já estava fora, enfim. Mas como é que era a divisão, mais ou menos o teu dia de estudo? Eu saí de Recife, né? Fui para Brasília para tomar posse e fiquei morando em Brasília. Então tem a mudança de cidade, tem a mudança de rotina, né? Você está num trabalho novo. Eu sou super comprometido com as coisas que faço, então tinha aquela intenção de poder, enfim, me dedicar ao máximo ao CAD, ao trabalho que eu estava aprendendo. Aí terminava sobrando pouco tempo realmente para me dedicar ainda ao estudo do concurso. Então, assim, nos primeiros 2 anos, desses 6, digamos assim, eu me preocupava apenas em me atualizar com a jurisprudência. Não era uma época. Hoje a gente tem uma ferramenta que eu acho muito boa, que é o Dizer o Direito, por exemplo, mas não era uma época de Dizer o Direito. Eu utilizei muito mais para frente, mas pelo menos não tinha chegado a mim ainda. Se já existia, não era tão difundido como é hoje. E também os próprios, a forma de ler os informativos do STF e STJ, Mudou. eu estudava por informativo, mas eu acho que hoje tem várias outras ferramentas que simplificam esse estudo. Então, eu me preocupei nesses 2 anos, e pelo menos está atualizado com a jurisprudência dos tribunais superiores, que ia me ajudar no meu trabalho como procurador federal. Aí, no meio tempo, nos 2 anos seguintes, eu me preocupei em fazer cursos com bons professores em Brasília, para preencher lacunas de disciplinas importantes para o concurso do Ministério Público. Eu me lembro que eu fiz um curso de Direito Penal com o professor Ismanioto, que é um desembargador aposentado lá do TJDFT. Que curso bacana, cara, que curso legal, que me ajudou muito para a minha base do Direito Penal. Eu me lembro que eu fiz, aí já na metade, né? Os 2 primeiros anos foi mais continuar lendo jurisprudência. Nos 2 anos seguintes, eu já, além da jurisprudência, já tendo estabilizado minha rotina no trabalho novo e na nova cidade, eu comecei a fazer cursos. Me lembro do professor Manioto de penal, pelo menos esse, já para poder aprofundar nas matérias. E quando eu completei os 3 anos mesmo, né, que não tinha mais dúvida que no próximo concurso eu iria ingressar, aí eu comecei a rotina de novo de estudo diária, que nem eu fazia antes, né? Durante a graduação eu estudava pela manhã, acordava cedo e estudava pela manhã até umas 10 horas. Eu chegava no CAD 10h30, 11 horas, então eu estudava mais ou menos, acordava às 5, de 5 às 10, que era um pouco a rotina que eu fazia também na graduação, tá entendendo? Eu estagiava à tarde, estudava à noite. Na graduação eu também selecionava a manhã para estudar. Aí muito aluno fala assim, poxa, professor, é muito pouco tempo, não sei o que e tal, mas era um tempo eficiente. Eu realmente, naquelas 5, 6 horas, a concentração é importante, depois a gente pode falar sobre isso, treinar a concentração, mas naquele tempo que eu estava estudando 5, 6 horas, era um tempo que realmente eu estava estudando, realmente focado, e eu repetia essa fórmula, né? De manhã a gente tem que se conhecer, eu rendo melhor pela manhã, tenho amigos que rendem melhor pela noite, eu rendia, até hoje eu rendo melhor pela manhã, então eu acordava cedo, estudava ali, naquelas 5, 6 horas iniciais da manhã, depois ia trabalhar no CAD e tal. Então aí retomei a rotina de estudo diária, né? Nesse período. Aí foi o tempo que saiu o edital do MPF, saiu o edital também do MPDFT, saiu outros editais, né? Eu te contei as aprovações, mas quando eu fiz procurador federal, procurador do Bacen, reprovei no advogado da União, que assim, a gente reprova muita coisa nesse caminhar, né? Então, assim, aí quando saiu os editais, eu já nessa rotina de estudo diário, aí eu estava preparado para os concursos e realmente deu certo, tá entendendo? Realmente deu certo para o concurso do MPF. Mas ó, nesses 6 anos foi mais ou menos isso. O primeiro período, um enfoque muito grande em jurisprudência para não ficar parado e porque eu tinha que me dedicar à nova cidade, à nova carreira. Na metade desse período, eu já comecei a buscar cursos, pessoas que me ajudassem, professores que me ajudassem a encurtar esse caminho. E na terceira fase, eu voltei a estudar diariamente, 5, 6 horas por dia, pela manhã, com material mais focado para o MPF. Já era um outro momento. Aí já eram livros, com essa vertente de concurso. O Ricardo Alexandre era um livro o Pedro, todos esses que você falou aqui, o Vicente Paulo eu mencionei administrativo, o Pedro Lenz constitucional, e eu vi a diferença, cara. Eu vi assim, meu Deus, fica muito mais fácil. Assim, fica muito mais fácil do que era antes, porque ainda tem formas mais fáceis hoje. Mas assim, eu comparei esses 2 mundos bibliográficos, o Paulo Bonavides, como você disse, é um excelente autor, mas uma
por exemplo, Pedro Leza, que é também um excelente autor, mas o enfoque é outro. É muita jurisprudência, é muita resolução de questão, que você tem que ter essa capacidade de aplicar o seu conhecimento. Você tem que treinar isso também. E lá você meio que ia já esquentando esse motor de resolver a prova. E aí sim, aí deu certo. Nesse primeiro, até a prova objetiva, né? Eu não cheguei a fazer algum curso específico para o MPF, até a prova objetiva. E aí deu certo, a caminhada terminou dando certo. Com essa fórmula, mais ou menos assim. Muito legal, muito legal. E eu acho interessante o que você falou, né? Porque você, de alguma forma, nesse período inteiro, você sempre teve atualizado com jurisprudência, que se torna cada vez mais importante. Desde o do D0, né? Daí você passou, pelo menos, os primeiros 2 anos, ainda que não estudando, mas sempre ali Isso. atualizado com a jurisprudência, né? Você falou que eram 5 a 6 horas diárias, né? Com eficiência, né? E você citou a importância do foco, da concentração. Cara, me fala sobre isso. Como é que era a tua técnica para manter foco? Você estudou sobre o assunto? Como é que era? Cara, na verdade, hoje é meio intuitivo. Eu jogava xadrez quando no colégio enfim, sempre gostei muito de xadrez. E no xadrez você precisa manter muito foco para fazer os cálculos das jogadas e tal. E depois eu comecei a meditar também. Meditação é um processo que você treina seu pensamento para deixar a cabeça vazia, mas você consegue mais ou menos controlar o seu pensamento. E essas coisas, sem querer, me ajudavam. Assim, quando eu digo, eu não deixava celular perto, nada perto, não deixava. Você estava ali realmente para estudar. E nessas 6 horas, um dia bom para mim, eu não sei se outras pessoas conseguem mais, mas um dia bom para mim era quando eu conseguia chegar a até 2 horas focado ali. Sabe quando você está vendo um filme e não vê a hora passar, ou quando você está lendo alguma coisa, um romance, isso acontece muito com romance, é muito raro acontecer com o direito. Isso acontece muito com romance. Você lê, e quando vê, poxa, passou tanto tempo. No meu dia bom, no meu dia muito bom, e eu era um cara que jogava xadrez. No meu dia muito bom, cara, quando eu conseguia ficar concentrado 1h50, 2 horas, que era aquilo, era eu estar lendo aquilo. É óbvio que às vezes tem uma distração ou outra, você perde o foco, mas você treinado, volta a cabeça para cá. Não é um negócio que você fica, mas é você sem levantar, sem olhar celular, é você naquelas 2 horas ali. Eu achava excelente. Aí eu estudava esse período de 2 horas, dava uma pausa de 15 minutos, ia sentar para estudar de novo. Nunca consegui na vida repetir as 2 horas. Aí no segunda rodada era mais ou menos 1h15, 1h20. Nesse meu padrão de concentração que eu acho bom, que é você estando ali e tal, não sei o quê. Aí dava um descanso de 15 minutos, e na terceira rodada chegava no máximo a 1 hora, a mente ia cansando. Mas eu percebia, então assim, o pessoal fala de estudo líquido, né? Nessas 6 horas eu tinha 2 horas, 1h25, mais 1 hora, sei lá, dava umas 4h30, 4 horas e pouco de estudo mesmo. Mas era um estudo, cara, que eu estava conectado com o que eu estava lendo. Eu era muito de grifar, de ficar anotando, fazendo pergunta doida. Eu estudava, sei lá, não gosto de civil, não gosto de inventário. Eu digo, rapaz, e se meu avô, e se o inventário do meu avô tivesse que resolver essa questão aqui do bem que foi escondido? Aí começava a escrever a história, porque você precisa criar uma relação com o material, tá entendendo? Precisa ser atraído por ele, aí você grifa, faz pergunta. Eu dava uma de doido e ficava me ensinando o assunto. Eu tinha um bonequinho do esporte, eu torço para o esporte, que é o time lá do Recife, eu tinha um leãozinho do esporte, eu ficava ensinando ao meu leão sobre a matéria. É um negócio de doido mesmo, assim. Mas é uma forma de você tentar estudar ativamente, de você não ficar ali só passivamente, porque muito passivamente, né? Que leitura, de alguma forma, é um estudo passivo. Mas é você estar ali grudado e conectado. Cara, eu passava essas 2 horas conectado, sabe? Interagindo com o assunto, aí vinha a dúvida na cabeça, aí anotava aqui, aí, pô, mas isso aqui não sei o que, tá? Depois eu vou ver, anotava aqui a dúvida, anotava no livro e continuava. Então era essa a minha forma de estudo, ainda é até hoje, sabe? Então, quando eu falo que eram 6 horas mais bem aproveitadas, é porque realmente, quando eu estava ali, eu estava ali mesmo, e não só de uma forma passiva, não é só que eu passava as páginas, eu ia grifando, ia me questionando, com pensamentos até, rapaz, aí falava uma coisa no livro, aí eu, tá, mas e se acontecesse isso? Sei lá, por exemplo, na hipótese de morte do presidente, assumo o vice, e se morrer o vice? E se morrer também o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o que acontece? E se morrer todo mundo? Sabe, você ficar meio que elocubrando em cima, isso ajuda a memorizar de um jeito, cara, de um jeito assim, mas tudo eu fiz meio que intuitivamente, e dava certo, e deu certo para É. mim, então eu conseguia ficar naquelas 6 horas a tempo, e terminou sendo esse o meu time de, quantas horas você estudou diariamente para passar no MPF?
Eu trabalhava concomitantemente, estudava 6 horas, mas eram umas Ah, 6 horas de muita é. qualidade mesmo, assim. Cara, você tá falando, eu tô achando muito impressionante como você intuitivamente descobriu coisas que hoje a neurociência fala. Tem um professor de neurociência de Stanford, na Califórnia, chamado Andrew Huberman. Hoje é um dos neurocientistas mais conhecidos nos Estados Unidos, o cara bomba muito. E eu acompanho, eu estudo o material dele, eu vou acompanhando, porque é um assunto que me interessa por causa dos alunos, né? E olha que interessante, Fernando. Ele diz o seguinte, que isso é óbvio que o que eu vou falar, que ele fala e que eu vou reproduzir aqui, vale para maioria esmagadora das pessoas, para ter um ou outro que é uma exceção, mas a grande maioria é o seguinte: a capacidade que a gente tem para ter um foco muito concentrado, um foco concentrado ficou até meio repetitivo, né? Mas um foco intenso, para aprender coisas novas, normalmente durante o dia é um total de 4 horas e meia, normalmente. Só que, e ele mostra o seguinte, que a nossa capacidade de manter essas 4 horas e meia não é contínua. E ele mostra que, a neurociência mostra que o que é normal são 3 blocos de 1 hora e meia. Pronto. Então, Sem assim, querer, você. então, exatamente. Exatamente, né? E aí ele diz, aí ele sugere isso quando ele vai orientar, tipo assim, como você tem uma alta performance no estudo, ele sugere o seguinte, olha, separe 3 blocos de estudo, cada bloco de 1 a 1 hora e meia, porque é 1 hora e meia até, né? Então, até 1 hora e meia, em que você fica ali de 1 a 1 hora e meia e você faz aquilo para. Cara, por isso que eu tô achando muito interessante, que você fez certinho, né? Você para aí uns 10, 15 minutos, que é exatamente o tempo que ele fala. Aí você volta, vai uma nova perna, depois você para e vai uma nova perna, né? E aí, esses 10, 15 minutos que a pessoa tem que parar, é parar mesmo. É parar, não é parar o estudo, é parar a mente, né? Então, assim, não adianta nada a pessoa pegar o celular e aí eu vou falar assim, vou parar aqui, vou ficar olhando o celular, vou ficar rodando aqui no Instagram para descansar. Na verdade, você não está descansando. Por quê? Você pode não estar estudando, né? Mas a sua mente tá sendo hiperestimulada pelo celular. Então tem que ser uma coisa que você desconecta o celular, aí você para, você levanta, você vai beber Vai ao uma água, vai banheiro, beber um come alguma café, vai coisa, no bebe banheiro, água. come, exatamente, come alguma coisa que não precise de atenção mental, né? Cara, é fantástico isso. Então, assim, você fez exatamente o que hoje a neurociência vai falando, e esse pesquisador, que é o Andrew Huberman, ele fala, né? Cara, tirar o celular hoje eu acho que é assim, condício sine qua non, né? Tipo assim, a pessoa Exatamente. tem que tirar o celular de perto. Ela tem que. Quando eu, por exemplo, separo para estudar, eu tiro mesmo, tá? Eu faço igual você. Eu tiro e ponho em outro ambiente, porque assim, para não nem correr o risco de, sei lá, piscar qualquer coisa, enfim. E aí você falou assim também que você inventava histórias, né? Você ensinava o bonequinho Do do, esporte, do do, meu do time lá de. esporte lá, o leão, né? É, e você se questionava muito. Você não falou isso agora, mas você já tinha falado lá, né? Que você fazia grifo Aham. ou fazia resumo, né? Tô conectando tudo isso por quê? Porque, cara, a nossa. Aí de novo você tá a neurociência, né? A neurociência ela mostra que existem algumas coisas que formam a nossa memória, né? E a nossa memória, ela é formada por associação. Então você cria associações o tempo inteiro. E o que a neurociência mostra é que isso é uma afirmação. Eu não estou dizendo que é um dever. Todo mundo funciona dessa maneira. Você aprende uma coisa associando, ainda que essa associação seja inconsciente, né? Por quê? Porque o conhecimento ele nunca é base zero. Você aprende alguma coisa a partir de um conhecimento que você já tem. Então, ele é o que chama de hierarquia de aprendizagem. Você vai aprendendo de forma hierarquizada. Eu chamo de aprendizado por camadas, né? Você vai sempre. Então, quando você associa, e o que você me falou de se questionar, é que você estava criando associações para além do que você estava estudando naquele momento, do texto, ou de, sei lá, um vídeo, para quem faz videoaula, ou de um vídeo, né? É, então, a associação é um elemento, é um componente da memória.
Outro componente da memória é a conexão emocional, né? E essa, tanto é que a gente grava muito bem as experiências emocionais que a gente tem, sejam elas boas ou ruins, a gente grava aquilo. Então, quando você fala que você inventava histórias, ainda que possam ser histórias ou reais, como você fala, como é que seria o inventário do meu avô? Ou mesmo história fictícia, não importa. Mas quando é uma história, daí o poder do storytelling, né? Uhum. Quando é uma história, a história conecta com a emoção humana, né? Tanto que é, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Assim, a Bíblia é um livro de história, a Bíblia não é um livro de filosofia, né? Ela conta histórias. Jesus contava histórias, né? Enfim. Aham. Então, você inventava histórias. Então, você está criando conexão emocional. Quando você fala que você ensinava para o seu bonequinho, né? Você está fazendo outro elemento componente da memória que é a repetição, né? Então, você estudou e você está repetindo, seja na forma do resumo, do grifo ou do bonequinho. Então, galera, você que está assistindo aqui, tudo que o Fernando fez, consciente ou inconscientemente, sabendo ou não sabendo, não importa, né? Intuitivamente, foram as melhores práticas de estudo que você poderia ter feito, cara. Muito bom, você está de parabéns. Muito legal. E aí, Tem uma, agora, co- fala. Não, do pouco que eu também estudo neurociência, é engraçado que eu vi depois isso se, né, o que eu fiz meio que casar. Tem uma coisa que eu fazia, que eu vou mencionar aqui, que é uma dica que para mim funcionou, que é o seguinte: eu buscava muito nesse processo de estudo mimetizar a prova. Em que sentido? Eu sei que às vezes não dá, mas, por exemplo, eu vou fazer uma prova pela manhã. Eu estudava pela manhã, porque assim, eu queria que quando eu fizesse a prova, eu não tivesse nenhum desconforto em relação ao horário, ao tempo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou passar 5 horas ali. Então, eu tentava me preparar, ainda que com esses intervalos de 15 minutos, mas eu tentava me preparar para ter um foco umas 5 horas, tá entendendo? Assim, ainda que com alguns intervalos, que na prova a gente também se levanta para ir ao banheiro e tal. Enfim, eu quando fazia a prova, depois a gente pode falar sobre o método de prova, eu pelo menos tinha um descanso para ir ao banheiro e esquecer de tudo, pelo menos um, quando eu fazia a prova. Então, assim, eu me preparava, eu achava importante estudar de manhã, porque eu ia mimetizar aquele ambiente, aquele horário, acordava e a cabeça pegar naquele horário. A questão das 5 horas também, pelo menos estar ali 5 horas e tal. E quando eu sei que tem várias formas de você aprender o conhecimento, por videoaula, por áudio, lendo, mas como a prova é escrita também, tá entendendo? Eu acho muito importante você, pelo menos, ter algum gap de leitura. Eu conheço pessoas que passaram em concurso muito importante só ouvindo e vendo aula. Né? Muito importante. Rapaz, vocês não leram. A pessoa disse, não, Fernando, eu só ouvi aqui e vi a aula. Mas eu acho importante alguma leitura, porque a forma que você vai ali aplicar o conhecimento e que você vai, para não cansar, tá entendendo? Que você vai ler uma prova extensa. Então, eu treinava, eu tinha disso também, e já tinha disso desde aquela época. Eu disse, rapaz, eu vou passar 5 horas lendo, então e pela manhã, então meio que também moldava, isso é uma coisa boa de complementar que eu lembrei. Eu moldava esse processo para aplicar para a prova. Às vezes não dá. Hoje eu não consigo mais estudar de manhã por conta dos meus filhos. Hoje eu passei a estudar à noite. A vida faz as necessidades. Tá entendendo? Eu fiz o meu doutorado estudando à noite. Mas assim, eu achava que nunca ia conseguir, mas a vida carrega você para caminhos que É. você não imagina que pudesse. Mas é isso, essa questão de você mimetizar a prova é uma coisa que eu fiz. E eu acho que funciona, tá entendendo? Você, de alguma forma, está preparado para, naquele período de 5 horas, tentar estar atento. Você, de alguma forma, pela manhã. Tem pessoas que só estudam pela noite. Cara, pelo menos você tem que se acostumar. Porque você não vai fazer prova à noite. Você tem uma rotina, tem um ciclo durante a sua vida normal. Se você só estiver preparado para aquecer sua mente à noite, quando você chegar a acordar para uma prova e for estudar, fazer a prova de manhã, alguma coisa vai dar errada. Você precisa, de alguma forma, ainda que você só estuda à noite, beleza. Continua mantendo teu foco à noite, mas tenta, de alguma forma, inserir a rotina da manhã, porque você, quando for aplicar para a prova, vai precisar para amanhã. Enfim, eu, intuitivamente, fazia isso também. Então, por isso que eu estudava de manhã, por isso que tentava às 5 horas, e por isso eu dei muita ênfase no meu processo. Além de não ter o material que tem hoje, eu dava ênfase na leitura e escrita, porque era a forma que eu ia aplicar o conhecimento lá na prova, tá entendendo? E terminou dando certo. Muito legal. Só para o pessoal que acompanha aqui, mimetizar é reproduzir as mesmas condições, é imitar, é Isso. reproduzir as mesmas condições que você teria lá. Muito bacana. Cara, assim, a síntese do que você está me falando é um estudo que você direcionava para os temas que mais caíam.
Então era uma forma de estudar por estatística. Você fazia muitas questões, você reproduzia as condições de prova para você se preparar, né? É, e o cérebro, você estuda neurociência também, sabe disso, né? O cérebro, ele procura economizar energia a todo custo, né? Assim, o cérebro é preguiçoso, né? Ele quer guardar energia. Então, toda vez, e eu falo muito isso, pessoal, toda vez que o cérebro se depara com uma experiência nova, ele tende a vai gerar uma tensão e ele tende a rejeitar aquela situação nova, né? Então, se a pessoa ela vai ter que fazer uma prova, como você falou, e você falou muito bem, Fernando. A pessoa vai fazer uma prova durante é de dia, é de manhã cedo, né? Porque você vai ter que acordar cedo, ir pro local, não sei o quê. É de manhã, são 5 horas, num ambiente geográfico, né? Geográfico, um ambiente físico desconhecido. São muitos elementos Ah, novos de tensão, né? sentado, porque eu tenho amigos que estudavam, esse meu amigo que passou estudando livro, ele estudava só à noite e lendo na rede. Aí eu conversava com ele, cara, você vai passar 5 horas sentado. Você precisa migrar essa. Porque também tem isso. Às vezes a pessoa. Eu não sei como é que a pessoa consegue ler 3 horas na rede e não dormir à noite. Mas ainda tem isso. Você vai passar numa sala fechada sentado. Então, treina, tá sentado na cadeira por muito tempo também, ainda tem isso. É. Mas é muito legal o que você está falando, né? E aí eu vou falar sobre essa questão da rede, que é interessante. Eu vou fazer um contraponto ao que você falou. Mas eu falo pro pessoal, eu falei, gente, olha só, se você vai fazer uma prova objetiva ou mesmo discursiva, isso é, na verdade, para qualquer fase, né? Objetiva, discursiva e oral. Pô, vai no dia anterior, vai no local de prova. Né? Não é só para você ver o tempo de que você vai levar, mas para, olha pro local, vai num café, ali toma um café, ou toma um suco, sei lá, para, respira. Fica ali um tempo, só um tempo, curtindo aquele ambiente. Por quê? Porque você está tornando aquele ambiente amigável. Então, no dia do vamos ver, o teu cérebro ele vai estar submetido a menos estresses, porque afinal de contas você já foi no local, você já sabe onde é, você já sabe tudo, né? Enfim, então isso é muito legal. Agora, a questão da rede é interessante, eu acho que você está certo, eu acho que a pessoa tem que ter ali um momento para ela reproduzir, mimetizar, né, as condições, mas o contraponto é o seguinte, é a questão, de novo, da conexão emocional, né? Eu me lembro que tinha uma aluna que falava assim, professor, eu só rendo se eu antes de começar a estudar, eu tenho que tomar banho. Ela falou assim: tem que tomar banho, eu tenho que botar uma roupa bonita, que eu me sinta bem, eu vou me maquiar, vou botar perfume. Ela se produz para estudar, né? Mas por quê? Porque são pessoas, Fernando, que são sinestésicas, né? São pessoas que têm a questão da sinestesia, que é a sensação corporal. Então, ela precisa, de repente, de um ambiente que o físico, as sensações corporais dela estejam gerando de alguma forma uma sensação de prazer e conforto, né? Isso faz com que a pessoa aprenda. Então também tem essa outra ponderação, né? Claro. Mas eu concordo muito contigo. É, cara, vamos começar a encaminhar aqui para o final. Queria te fazer como é que foi rapidamente, né? Você fez a primeira fase, passou. Como é que foi, assim, a experiência de fazer a prova da segunda fase, fazer a prova oral, porque era o cargo que você queria, então tem uma questão até da pressão interna, né, emocional, de, poxa, é o cargo do meu sonho, eu tô aqui fazendo. Como é que foi essa experiência, cara? Cara, foi uma experiência muito estressante em certo sentido. Eu tive uma experiência muito peculiar, que talvez seja peculiar, mas com certeza outras pessoas passam por isso. A gente se prepara muito nessa nossa caminhada de concurso e a vida prega surpresas, assim. A vida prega surpresas. Às vezes você perde um parente querido, às vezes você passa por alguma dificuldade em momentos próximos à prova. Eu fiz uma primeira fase muito boa do MPF. Eu vinha nesse ritmo de estudo, primeira fase muito boa. Passei ali, eu me lembro que foi a maior nota de penal, do grupo de penal, eu e outro colega do grupo penal, detonei, prova muito boa. Passei entre os 20 primeiros, muito boa, muito boa, muito boa. Aconteceu um fato na minha vida que simplesmente me impediu de estudar, mais ou menos ali 15 dias antes da prova objetiva. Eu não conseguia ler. Então, eu parei de ler, parei de estudar e quase que desistia do concurso. Olha Quase que só. desistia do concurso, porque quando a vida está meio conturbada, é melhor você primeiro se organizar como pessoa. Mas às vezes tem tantos sonhos tão importantes que se você puder conciliar. Então, assim, eu estava querendo organizar a minha vida pessoal e estava desistindo do concurso.
E aí entra a sorte, o acaso, e um amigo meu que passou ligou para mim: Fernando, você vai fazer a segunda fase do MPF? Eu não ia deixar de fazer, mas eu ia fazer zero preparação. Eu ia fazer 2 meses sem estar estudando nada, porque era que desde 15 dias antes da prova objetiva eu tinha parado totalmente meu estudo, parado totalmente. E aí esse meu amigo me liga e me convida para fazer um curso preparatório para a segunda fase do MPF, para dividir com ele o curso, que a gente ia assistir a aula em conjunto, ele vinha para minha casa, ele vinha para dele. Aí eu topei, cara, é a minha salvação, porque eu vou fazer essa prova, vou ser reprovado. E aí, aí fiz esse curso com ele, e foi realmente minha salvação. Que aí, e aí eu ingressei, porque você vê que até agora eu não falei de videoaula, né, para você. Aí eu vi o mundo da videoaula, disse, poxa, cara, eu já tinha tido professores presenciais, mas não videoaula. Que comodidade, eu assisto a aula daqui de casa, com um cara que manja pacas da matéria. Que coisa louca isso aqui, esse mundo da videoaula. E aí, cara, foi a minha salvação para o concurso, João. Eu fui o último colocado da segunda fase, meu amigo, mas passei. Eu fui o último, a nota mais baixa da segunda fase. Claro, eu trago muito. É muito difícil você passar um concurso como esse, estando mais de 60 dias sem estudar. Eu parei, eu travei, e com problemas pessoais que tinha que resolver. Mas eu tinha uma base boa, porque eu tinha levado até ali. E aquele cursinho, cara, me deu os caminhos de internacional, das matérias que eu era mais, sobretudo internacional, penal também, enfim. E aí eu fiz a segunda fase, passei com a nota mais baixa dos aprovados da segunda fase. E aí, quando foi para a oral, eu já tinha recuperado minha autoestima, já tinha recuperado um pouco, as coisas já tinham se ajustado. E aí voltei no estudo muito pesado para a oral, porque aí em momentos específicos, porque não se sustenta a longo prazo 10, 12 horas de estudo por dia. E concurso público é um projeto de médio e longo prazo. Então, assim, você quebra a máquina. Nossas energias são finitas, a gente não só faz isso, faz outras coisas. Todo mundo faz outras coisas. Mas para a prova oral, aí eu tirei férias e passei ali, meu amigo. Era 14 horas por dia, assim, ó. Aquele estudo, sem nem se era mais eficiente que o outro, provavelmente, tá entendendo? Mas era uma coisa assim, eu disse, rapaz, tem que recuperar o tempo perdido. E fui para a oral e consegui ser aprovado, né? Consegui ser aprovado. No frigir dos ovos, fui aprovado na última parte do concurso. Ótimo, ótimo. Importante é ter sido aprovado. Mas a minha experiência, que eu acho que é importante relatar, porque isso você tem que lidar com... É um processo de autoconhecimento, cara, assim. Que era frustração muito grande, cara. É o concurso dos meus sonhos. Eu sabia que estava afiado, e a vida vem e mexe com você. E aí, por conta desse conjunto de acasos, eu consegui me controlar, esse meu colega me indicou o curso. Eu falo até para hoje para ele, se eu estou aqui no MPF, foi por sua causa. Se não fosse sua ligação, eu não ia deixar de fazer a prova. Eu não ia Ele deixar. passou também. Ele passou também. É um amigo querido, eu sou padrinho, enfim, do filho dele, eu fui padrinho de casamento. A gente é um amigo queridíssimo, um amigo querido mesmo. E a gente tem essa conexão, inclusive, funcional, porque eu estou no MPF por conta dele, tá entendendo? Eu estou no MPF por conta dele. Isso tem esse lado. E então é isso, às vezes, na minha preparação teve esse momento de queda, mas eu, um pouco pelo que eu construí até ali, um pouco pela sorte, eu fui para a subjetiva, não desisto, eu não ia desistir, sempre falo isso, cara, você já chegou até aqui, eu conheço pessoas que não vão, acham que não estão suficientemente preparadas, não vão, aí quando vê todo mundo foi aprovado para aquela fase do concurso, não estou preparado para oral, não vou, e quando vê todo mundo foi aprovado, a gente tem que sempre dar a cara a tapa, não ter medo de você, isso é uma coisa que eu sempre tive. E aí eu fiz a subjetiva, passei, e na oral eu já recuperei o pique, na oral eu já estava, claro, com aquele gap lá, aquele espaço perdido de 3 meses parado, e aí eu voltei a estudar pesado e consegui passar na oral. Na oral eu já estava mais seguro, que era importante recuperar a segurança para a oral, sabe? Eu estava totalmente seguro na subjetiva. Eu fazia as questões muito seguro, muito seguro. Isso reflete na prova. Na oral, não. Na oral, eu já estava seguro novamente, tinha voltado no meu processo de estudo. Passei, óbvio que não deu tempo para recuperar tanto tempo perdido. Algumas matérias eu passei ali na nota de corte, 5, 6. Outra, econômico, tirei 10 nas matérias que eu... Penal, tirei 10 nas matérias que eu já dominava. Fui bem, mas outras matérias eu passei com 5 e passei, cara, e passei.
Mas é importante relatar isso, porque às vezes outras pessoas também têm uma situação semelhante. Na vida nos traz esses percalços e a gente tem com que a vida nos dá, fazer o nosso projeto, né? Com certeza. Cara, obrigado por compartilhar isso, cara. E quando você mostra tudo isso, o que eu vejo é o seguinte, cara, a jornada, ela é uma jornada acidentada, né, cara? Ela não é uma jornada linear, em que tá tudo bonitinho, tipo assim, tudo sai exatamente como planejado, né? Você vai ter situações que fogem do controle, você vai ter situações que é, não tem às vezes não tem nada a ver com você, né? No sentido de que não foi você que causou, não foi a pessoa que causou, mas que a vida acontece, né? A vida acontece e de repente você é surpreendido por uma situação que te deixa abalado, né? Como você ficou aí 60, mais de 60 dias aí meio travado, né? Agora, como é importante, né, Fernando, assim, essa rede de apoio, né, cara? Vamos lá. Se você não tem esse teu amigo, tanto que você fala, né, pô, eu devo a minha aprovação a você, né? Você falou aí. Cara, de alguma forma você tinha uma rede de apoio, ainda que inconsciente, mas porque foi criada ali, mas, cara, o cara que chegou pra você e falou. Eu me lembro que a gente passou por uma situação de um colega, de um colega do Érico, se eu não me engano, que ele no dia da prova, ele hoje é juiz federal, no dia da prova oral, ele não ia fazer a prova. Não ia porque ele tava apavorado, tava com medo, tava não sei o quê. O cara não, ele tava travado. E aí, quando um colega dele que também passou, ligou pra ele, tipo assim, a prova ia ser de tarde, isso era de manhã. Ligou pra ele, o cara mal, assim, falou: Não, não vou, não vou, não vou. Ele falou: Não, você vai. O cara, você não acredita, Fernando? O cara saiu de casa, foi na casa do amigo, entrou, né, invadiu a casa do amigo, falou assim: Não tem essa, você vai. O cara tava mal, deitado no chão, assim, em posição fetal, chorando, não sei o quê. E o cara não tem essa, você vai, e pegou o cara, mandou o cara tomar banho, mandou o cara, botou a roupa no sentido figurado, né? Mandou o cara botar a roupa, arrastou o cara pra fazer a prova oral. O cara chegou lá, foi se acalmando, mesmo nervoso, fez a prova oral, passou e é juiz federal. Então olha só, né, como é importante você estar cercado de pessoas que vão te ajudar, até o fato de você ter sentado do lado dele para estudar junto, né? Não apenas ele ter te apoiado, mas sentar junto, às vezes eu precisava para você ter aquela motivação extra, pelo menos para conseguir não perder tanto tempo, né? Muito bacana. Isso, essa rede de apoio é importante mesmo, assim, quando tem esses percalços maiores, mas até no cotidiano do dia a dia, para dar aquela força para você continuar estudando, enfim, você precisa também ter a sorte ou buscar, porque a gente também é muito influenciado pelo meio que a gente está também, né? Então, assim, às vezes eu não É. consigo estar estudando para concurso, mas será que você está no meio com pessoas que querem também prosperar nesse sentido, ou você está no outro meio, um ambiente que não está lhe favorecendo? Também tem muito disso. E eu tive a sorte de estar no meio com pessoas que tinham visões de mundo semelhantes à minha, que queriam aprovação em concurso público, que queriam buscar concursos melhores. Esse colega também era da AGU, queria ir para o MPF também. Os caras eram sonhos, tá entendendo, cara? Assim, quando eu falo melhor é nesse sentido, melhor para a gente, né? Não é comparando as carreiras objetivamente, melhor para Claro, aquilo que a gente pretende e tal. E aí eu tive essa sorte mesmo, desse apoio, e se eu estou no MPF hoje é por conta dele, sem sombra muito de legal, dúvida. muito legal. Cara, eu quero fazer uma pergunta muito rápida agora, finalzinho já. Tá, Pergunta aquela ping-pong, coisa tá. rápida. É, um erro para a pessoa não entrar. Um erro, assim, um erro no estudo. Olha, não faça isso. Um conselho que a pessoa, assim, o que você não deve fazer. O que você não deve fazer é não levar os problemas de um dia para o dia seguinte. Tentar sempre, não rendi tanto naquele dia quanto eu esperava, e você leva aquela culpa para o dia seguinte, e aquilo atrapalha o rendimento do dia seguinte. E às vezes eu perdia muito de rendimento, embora eu acho que era um estudo eficiente, mas muito porque ontem eu queria estudar e não estudei por motivo. Isso acontece, óbvio, não é que eu estudei todos os dias mesmo. O projeto é estudar todos os dias, mas às vezes adoece, às vezes não consegue, você sai o dia anterior e fica com a consciência pesada porque não estudou naquele dia, mas não leve esse erro do dia para o outro. Beleza, não estudei hoje, o sol amanheceu, é um novo dia, é um novo momento, é a nova oportunidade para você estar ali e Top, estudar. Pô, top. não estudei, beleza, não leva, porque nesses 2 meses que eu não estudei, cara, é um processo que leva 2 meses sem estudar, tá entendendo? Eu fiquei arrastando de um dia para o outro, eu podia ter quebrado esse processo antes, esses 2 meses Entendi. por conta do plano pessoal que eu não estudei. Então, acho que esse é o principal
Ponto. Não leve problemas do dia anterior para o próximo. Principalmente a culpa, né? O sentimento de culpa. Muito legal. Um erro, um acerto. Esse estudo é Você fez muitas eficiente. coisas boas. Você fez muitas Questões, coisas esse estudo, mas a questões, o que é que cobra mais? Olha as questões e para você focar seu estudo. Eu acho que esse talvez tenha sido. E eu utilizo isso para os meus cursos hoje também, para os alunos, o que é que caiu mais historicamente. Então, cara, na falta de tempo, foca nesse estudo aqui, que é mais eficiente. Eu acho que isso foi uma coisa bacana. Legal, legal. E última pergunta. Na verdade, um pedido. Imagina que amanhã todo mundo vai, ou, né, assim, a pessoa assistiu a nossa entrevista aqui e ela vai abrir o computador dela para começar a estudar, vai pegar o livro dela para começar a estudar, vai abrir o caderno dela, e a primeira coisa que a pessoa vai ver é uma frase sua. Que frase seria essa? Cara, que difícil, e nós não combinamos, né? Nós não Não combinamos. combinamos, não combinamos. Mas, cara, eu tinha uma frase, tem vários mecanismos para você se motivar. Eu tinha uma frase num quadro, no meu quadro lá na casa dos meus pais, que me motivava. Eu vou deixar ela, se eu me recordar, porque realmente é do Hugo de Brito Machado. Acredito no direito como melhor forma de proteção ao arbítrio e com o seu estudo estou sempre pronto para contribuir com o seu fortalecimento. Certo de que autoridades são alguns por algum tempo e cidadãos somos todos por toda a vida. Essa frase do Hugo de Brito, enfim, ela me motivava muito, que mostrava por que eu estava ali estudando, cara. É por acreditar em algo maior, acreditar que todos somos iguais cidadãos. Tem algumas autoridades, tem, mas só por algum tempo, e que de alguma forma você pode, com aquele estudo, contribuir para o sistema. Então, eu tinha essa frase no meu quarto, eu termino então com essa. Não é minha, é do Hugo de Brito Machado, mas tá valendo. é uma frase que me motivou, que estava no meu quadro, e eu acho que é um recado bacana para quem está nos Eu achei tão assistindo. legal que eu vou pedir pra você repetir a frase. Como é que é? Acredito. Acredito no direito como melhor forma de proteção ao arbítrio e com o seu estudo estou sempre pronto para o seu fortalecimento, contribuir com o seu fortalecimento. Certo de que autoridades são alguns por algum tempo, enquanto cidadãos somos todos por toda a vida. Pode ser que tenha uma ou outra palavrinha que o Fernando esteja alterando, mas a essência da frase do Hugo de Brito é esta. Eu lembro até qual era um artigo sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos, a questão da motivação dos atos administrativos, era esse o artigo dele, e essa frase me marcou muito e eu utilizava como motivação para estudo. Muito legal, cara. Fernando, cara, eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. A entrevista foi muito boa, muito rica, muito rica. Tenho certeza que vai fazer diferença muito grande na vida das pessoas, né? Porque não existe uma fórmula mágica, mas existem fórmulas. É diferente, né? Não existe uma fórmula mágica, mas existe algumas fórmulas. E existem coisas que dão mais ou menos certo, né? E você aqui deu um caminho das pedras, você soltou várias pedras preciosas ao longo do caminho para o pessoal pegar, né? Então, eu gosto muito quando você fala não levar a culpa de um dia para o dia seguinte, né? Eu falo muito isso, gente, olha, você precisou fazer uma viagem com a família de final de semana porque precisava viajar com a família e não conseguiu estudar, não tem problema, vai, curte, não se culpa, no dia seguinte você volta como se nada tivesse acontecido e vida que segue. Então, não conseguiu estudar bem, não leva, deixa a culpa, vida que segue. Você sintetizou isso numa frase maravilhosa, não leve a culpa para o dia seguinte, muito legal, né? O seu acerto, né, de como estudar, tudo que você falou, mas sobretudo esse um acerto central, né? Estudar as questões é aquilo que mais cai. Muito legal. E acreditar em algo maior, né? A gente está aqui por um propósito, né? Estudar por propósito. Muito legal. Fernando, mais uma vez, obrigado. E aí, cara, a última palavra é sua para dar uma. Transmitir a mensagem que você quiser transmitir para a galera e finalizar. Meu amigo João, eu tenho que lhe agradecer primeiro pelo convite, bate-papo super bacana, o tempo passou rapidíssimo. Nem Sou um fã sentimos. seu. É a primeira vez que a gente conversa, né, virtualmente, pessoalmente. Eu não me recordo de ter Verdade. ainda te cumprimentado pessoalmente, mas eu me acompanho há muito tempo nas redes sociais, acompanho o trabalho do ênfase, sou entusiasta do que vocês fazem, me espelho muito no que vocês fazem para tentar também aprimorar minha carreira de professor em Direito Econômico e dizer para você que foi um prazer enorme conversar com você, com os alunos. Antes da gente começar o bate-papo, eu falei que uma coisa que me motiva muito é a gente poder ajudar na vida das pessoas, né? A gente poder, de alguma forma, dar aquela pitadinha de contribuição para, enfim, o caminho das pessoas. E se eu, de alguma forma, ajudei quem está nos assistindo, eu já saio mais feliz hoje e o meu dia já sai transformado, com certeza. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade. Muito legal, muito legal. Pessoal, curta bastante, não se esqueça de
dar o like aqui no vídeo, de seguir a gente. Fernando, qual a tua rede social, cara, pro pessoal aí? Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @prof.Fernando Oliveira Júnior, Direito Econômico na veia, meu cara. Boa, boa. Então, Prof. Fernando Oliveira Júnior, tudo Isso, junto. prof.Fernando Oliveira Júnior, tudo junto. Ah, tá, tem um prof. Ponto. Prof. Ponto Isso. Fernando Oliveira Júnior. Legal, muito bom. Mais uma vez, obrigado, Fernando. E, galera, valeu, forte abraço. Tchau, tchau.